Bom dia, estamos ao vivo, a nossa live da manhã, às 7 da manhã, a live Despertar. E hoje como tema, nós temos algo muito interessante que é a dor de emagrecer. Emagrecer dói e nós vamos falar sobre isso porque é importante saber sobre isso. E eu queria pedir para vocês já de início, para quem puder, compartilhar essa live, convidar as amigas para assistir, enfim, se vocês puderem me ajudar a divulgar o meu trabalho, isso me ajuda e ajuda mais pessoas a conhecerem, a saberem um pouco mais sobre o emagrecimento. Eu queria começar hoje falando para vocês sobre como que vai ser. Primeiro eu vou falar sobre emagrecer dói, depois eu vou responder algumas questões, algumas perguntas que me enviaram durante a semana. Então fiquem até o final que tem várias questões que vão ser respondidas aqui que vocês me mandaram durante a semana. Eu vou começar a live de hoje contando para vocês um fato que aconteceu com uma pessoa muito querida minha, que eu gosto muito, e ela me contou o seguinte: alguns anos atrás, o grande sonho dela e da família dela, do filho, era ir para uma fazenda, um parque, onde teria cavalo para brincar, onde teria piscina, onde teriam várias coisas que ela iria aproveitar para fazer com o filho dela. E ela estava muito empolgada, então ela se preparou para ir, né? Se preparou para brincar e ela contava para o menino deveria ter uns 3 anos na época. E ela disse que ela contava para o filho dela o seguinte: olha, nós vamos lá, nós vamos brincar de cavalo e eu e você vamos fazer um passeio, porque ela tinha estudado como que funcionava lá. E ela disse que foi muito empolgada. E quando ela chegou lá nesse lugar, nessa fazenda, ela foi com o filho dela até onde eles iriam fazer esse passeio a cavalo. E ela disse que daí eles estavam na fila esperando para montar, para fazer o passeio. E tinha uma placa que dizia o seguinte: pessoas acima de 90 quilos, 95 quilos, não poderia montar, os cavalos não estavam disponíveis para quem tinha mais de 95 quilos. E ela disse que na hora que ela leu aquilo, ela ficou muito triste, ela disse que todo mundo na fila, os amigos, o filho, o marido, e ela disse que ficou meio que paralisada por não saber o que fazer. E aí ela disse que inventou uma desculpa qualquer, que ela disse que não lembrava nem direito o que ela tinha falado, e aí ela disse que não iria mais. E aí ela disse que o menino, né, quis saber como assim, mãe, por que não? E aí ela disse que inventou qualquer coisa, disse que não iria mais, e aí todos foram para o passeio, fazer a cavalgada, o menino foi com o pai, e ela disse que ficou ali muito triste, ela chorou, ela sofreu por estar acima do peso, por estar com mais de 95 quilos. Por que eu estou contando essa história, gente? Porque nós vamos falar sobre a dor de emagrecer. Emagrecer dói. Então guardem essa história que no final vocês vão entender por que eu quis trazer essa história tão triste para começar a nossa segunda-feira. Ela vai fazer sentido para você lá no finalzinho da live. Todos vocês que estão aqui no Instagram e no Facebook, muito bem-vindas. Nós vamos começar então falando sobre emagrecer dói e eu garanto para vocês, vale a pena emagrecer. Por isso que eu trouxe esse tema, porque muitas pessoas, quando pensam em emagrecer, têm uma ideia de que vai acontecer uma coisa tão boa, tão fácil, que vai ser simplesmente você vai emagrecer sem dor alguma, que vai acontecer uma mágica e você vai emagrecer sem dor nenhuma. E eu estou aqui para dizer para vocês a real sobre emagrecer. Eu vou contar para você a realidade do emagrecimento. Emagrecer dói sim. A grande questão aqui, gente, é que assim, ó, quando eu tenho 3 filhas e quando as minhas filhas eram crianças, a gente levava elas no posto de saúde para tomar uma vacina, várias vacinas, como vocês que estão aqui sabem como que funciona. E sempre as crianças perguntavam para mim: mãe, vai doer? E quando era de gotinha eu dizia: não, filha, não vai doer, é uma gotinha só. E essa gotinha, ela nem tem gosto, não vai doer nada. Elas iam no posto e realmente tomavam a gotinha e estava tudo certo, elas iam para casa felizes e eu também. Só que às vezes era injeção. Então, quando chegava na hora de ir, elas me perguntavam: vai doer, mãe? E eu falava: vai doer. Por que eu falava isso? Porque eu queria preparar elas para a realidade. Porque quando chegassem lá no posto de saúde e fossem tomar a vacina, elas iriam perceber que ia doer um pouco, mas talvez elas tivessem preparado para uma dor até maior
e elas iriam conseguir superar. Só que teve algumas vezes que eu imaginava, porque eu não sabia todas as vacinas, então eu imaginava que era gotinha. E aí eu falava, ou eu sabia que era gotinha, e eu falava, não, é só gotinha. Só que aí quando chegava lá, tinha uma vacina atrasada, ou era uma campanha com vacina injetável. E o que acontecia? Eu havia dito para as minhas filhas, não vai doer. E aí elas iam preparadas para não sentir dor. Quando chegava lá, doía. Era uma injeção. E elas ficavam aterrorizadas. Eu via no olhar delas como elas estavam apavoradas por sentir a mesma dor que elas tinham sentido antes e elas achavam até normal. Então, por isso, gente, que eu estou trazendo esse assunto para a gente essa semana. Porque a gente sabe que vai doer levar um filho para fazer a vacina. Mas por que a gente leva? Justamente porque a gente sabe que a vacina vai proteger a criança de várias outras dores. Vai proteger a família de várias outras dores. É disso que eu estou falando hoje aqui. Emagrecer dói sim. Sabe por que dói? Porque você precisa mudar. E a mudança gera desconforto, a mudança gera dor. Imagina, você está acostumada a ter uma rotina, você come do mesmo jeito, você dorme do mesmo jeito, você às vezes não faz nada de atividade física. O que acontece? Isso é confortável. Então, tá tranquilo? Quando você pensa assim, agora eu vou mudar, agora eu vou emagrecer, você vai precisar mudar algumas rotinas. Esta é a real. Você vai precisar mudar. Porque se você quer emagrecer, não tem como emagrecer fazendo a mesma coisa que você fez até hoje. A partir desse momento que você decide mudar, já começa a dor. Porque você tem que mudar a sua rotina, você vai ter que fazer coisas que você não fazia. Só que olha que interessante. Dói. Mas quando você começa a praticar essa rotina nova, esses novos hábitos, você vai se habituando, você vai tornando isso mais leve. E com o passar do tempo, a tendência é que isso já nem seja mais dor para você, porque já vai ser rotineiro, vai ser tranquilo para você, você vai estar acostumado a fazer isso. Só que a grande questão para a gente aqui é que às vezes para começar a mudança, para fazer algo diferente, a gente não quer sentir a dor da mudança. E a dor da mudança é necessária, essa dor é necessária para você transformar qualquer coisa. Por exemplo, quando você quis estudar, quando você resolveu mudar alguma coisa na tua vida, quando você resolveu fazer um curso, quando você resolveu crescer em alguma área, quando você resolveu evoluir em qualquer outra coisa. Para evoluir, para crescer, você vai sentir dor. Você vai sentir algum tipo de dor, algum tipo de estresse, algum tipo de angústia. É normal isso, para crescer. Para emagrecer também. A nossa grande questão é que a gente criou um mito de que eu não quero a dor do emagrecimento. Eu não quero passar trabalho, eu não quero sofrer. E aí eu pergunto para você, será que realmente você não está sentindo dor? Será que realmente você está feliz com a vida que você está? Você está tranquila? Você não está sentindo dor? Porque às vezes a gente se acomoda com a dor. Às vezes a gente se acomoda em sentir, em viver uma vida que a gente não está muito bem, mas a gente acaba acostumando com essa vida. Então, gente, eu preciso que você pare nesse momento e pense, será que eu tenho que sentir um pouquinho de dor para alcançar algo que eu quero muito, algo que é muito importante para mim? E aí você vai encarar essa dor como algo mais leve, algo mais simples, porque você sabe que é temporário. É por um tempo, você vai sentir essa dor por um tempo, até você se adaptar a essa nova vida, essa nova rotina. Então, se você realmente quer, você tem que parar e pensar, poxa, então eu preciso aceitar que vai doer um pouquinho. É exatamente disso que nós vamos falar hoje. Você vai precisar aceitar que vai doer um pouquinho. Que aí essa dor vai ser uma dor menor, uma dor amena, porque você sabe para onde você está indo. Se eu te perguntar agora nesse momento, você quer emagrecer? De todas vocês que estão me assistindo aqui ao vivo, tanto no Instagram como no Facebook, como as pessoas que vão me assistir depois num gravado, dessas todas, 56% das pessoas que estão me ouvindo, ou até um pouco mais, vão me responder que sim, que querem emagrecer. Rose, como que você sabe disso? Porque 56% da população ou mais, tá? Isso é respondido em pesquisas, né? Então foi feito estudo, mais de 56% da população brasileira hoje quer emagrecer. Uau, metade sim, metade da população brasileira quer emagrecer. Só que quando a gente para e pergunta para essas 50% dessas pessoas que querem emagrecer, se elas estão dispostas a encarar
o que o emagrecimento precisa, elas desistem. Você está disposta a fazer o que precisa ser feito para emagrecer? A maioria das pessoas desistem. Algumas pessoas até começam e durante o processo elas desistem. Sabe por quê? Porque elas não estão prontas para começar a sentir dor. Elas não estão prontas para sair daquela rotina, daquele comodismo, sabe, da vida sedentária, para começar a modificar. Elas não querem mudança. Elas querem emagrecer fazendo as mesmas coisas. E aí eu sou obrigada a alertar vocês que estão aqui, que estão sempre me seguindo. Não funciona assim. Não funciona assim. Até eu queria pedir para vocês que estão me assistindo aqui, se você está aqui pela primeira vez, coloca nova. E se você já me assiste sempre, coloca despertar, coloca poderosa, para eu saber quem está sempre comigo aqui, para eu conhecer vocês também. E se quiserem comentar alguma coisa a respeito, gente, fiquem bem à vontade, porque assim eu vou conhecer um pouco melhor vocês, o que vocês pensam, e isso me ajuda a crescer também, tá? E ajuda a gente a fazer uma live mais dinâmica, tá? Eu preciso dizer para vocês que quando você decide, então, fazer qualquer mudança, qualquer coisa que você queira crescer na sua vida, você vai precisar sentir dor. Assim como tudo aquilo que você já fez até hoje, que fez você mudar. Até casar, até ter filho. Por exemplo, uma mulher que tem uma vida bem tranquila, ela não tem filhos. De repente ela resolve ter um filho, vai ter dor. Ela vai sentir a dor, ela vai ter que ter a dor de gestar um filho, ela vai ter que ter a dor de ganhar o filho, né? O parto. E ela vai ter a dor de depois criar esse filho. E depois que o filho cresce, a dor continua, porque a mãe está sempre assim. Então vocês percebem que no processo de evolução, no processo de melhoria da vida, você está sempre sentindo algum tipo de dor. E quando você resolve, por exemplo, mudar de emprego, você resolve mudar de carreira, a mesma coisa. Você precisa sentir a dor de sair do emprego antigo, de ir para um emprego novo. E no começo, gente, é muito difícil fazer isso. No começo é muito difícil, toda mudança. Mas quando você aceita, não, eu quero realmente isso, e você aceita a dor, fica mais leve, fica mais fácil. E é sobre isso que eu gostaria que a gente se alertasse. Crescer dói, emagrecer dói, evoluir dói. Mas se você estiver disposta a aceitar a dor e transformar essa dor e fazer com que essa dor fique menor, você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir ter a vida que você quer. Só que a grande questão é que assim, ó, quando a pessoa ela está acostumada a ter uma vida, mesmo que às vezes não esteja tão boa, ela está acostumada com aquela vida, ela acaba não querendo assumir uma nova mudança. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu prefiro ficar assim como tá. E eu tô aqui para tirar você dessa zona de conforto. Não tá bom. Você pode fazer melhor. Eu tenho certeza que pode. Eu já estive muitas vezes aí onde você está hoje, com aquele medinho de mudar, sabe? Aquele medo de começar, por onde começar, o que eu vou fazer, ou quem já está no processo, né? E medo de não dar conta, medo de não conseguir vencer os obstáculos que o emagrecimento traz. Eu já estive aí e eu garanto para você, esse medo é algo que te faz crescer. Porque se você parar para pensar, o medo, ele é algo para proteger a gente. O medo, ele vem para nos proteger, porque se a gente não tivesse medo, a gente faria muitas loucuras. A gente morreria provavelmente, né? O medo, ele acaba nos protegendo. Só que quando o medo é excessivo, ele nos paralisa, ele faz a gente não dar o próximo passo. E eu estou aqui para te ajudar a sair da onde você está. Se você está numa zona de conforto muito grande, vamos sair daí. Só evolui, só cresce quem tem coragem, quem enfrenta o medo. E é sobre isso que eu estou te pedindo para fazer nessa semana. Segunda-feira de manhã, a gente começa a semana querendo fazer diferente, querendo fazer uma semana melhor. E para quem quer emagrecer, eu acredito que segunda-feira seja o melhor dia para começar. Mas por que, Rose, que é o melhor dia? Porque segunda-feira a gente sempre acorda animada. Segunda-feira a gente acorda com disposição e a gente acredita que pode fazer melhor. E eu acredito que isso é verdade, você pode fazer melhor.
Só que para você fazer melhor, você vai precisar encarar o medo, você vai precisar ter coragem e você vai precisar pensar, eu preciso sair dessa minha zona de conforto. Eu preciso assumir que vai doer, que a mudança vai trazer essa dor, mas que eu realmente quero isso para a minha vida. Então, gente, começar um processo de emagrecimento ou continuar um processo de emagrecimento, a primeira coisa que a gente precisa encarar é que vai doer e que a gente vai superar essa dor. E quando a gente vai com essa clareza, a gente acaba tendo mais força, mais condições de fazer o que precisa ser feito. Rose, e o que precisa ser feito? Gente, o que precisa ser feito para emagrecer, eu falo aqui toda semana. Eu falo em todos os meus vídeos, todas as minhas lives, tudo que eu posso trazer aqui para vocês eu trago. Por exemplo, fazer 5 refeições diárias é algo que é prazeroso? É, mas para algumas pessoas isso é dolorido, porque ela precisa se preocupar, ela precisa se organizar, ela precisa levar o lanche para o trabalho, entende? Então até aquilo que é gostoso de fazer, que é comer, acaba se tornando dolorido para quem tem dificuldade de encarar a dor, de encarar o emagrecimento, de parar e pensar, poxa, mas isso me ajuda no meu processo. Às vezes até a questão da água, beber água é algo tão simples, tão bom. Para muitas pessoas é um desafio, porque elas não gostam, elas não têm o hábito. Então até esse hábito se formar, vai doer um pouco. Você vai ter que ficar se cobrando um pouco. E quando a gente fala em fazer atividade física, essa dor aumenta muito mais. Por quê? O nosso cérebro está programado para ficar parado, para não gastar energia. Então a gente vai ter uma briga ainda maior com a nossa mente. Então vai doer um pouco mais. Mas depois que você assume que vai doer e continua fazendo, mesmo com dor, você cresce, você evolui e você emagrece. Então, é tão simples o que eu estou pedindo para vocês aqui, que talvez vocês até achem, meu Deus, mas será que vale a pena eu tentar? Vale a pena você tentar. Você só precisa pensar assim, ó, emagrecer dói, crescer dói, evoluir dói, mas vale a pena. Vale a pena, sabe por quê, gente? Lembrem que eu contei para vocês aqui hoje, agora, no início, da dor daquela menina? Quando você compara as duas dores, a dor de ter que mudar, emagrecer, a dor que você tem que fazer uma atividade, beber uma água e fazer as refeições saudáveis. Quando você compara essa dor da mudança com a dor de você levar um filho ou você ir em um lugar e não poder fazer uma atividade proposta pelo lugar porque você está sobrepeso, porque você está obesa, qual é a maior dor? Estão entendendo do que a gente está falando hoje? Que você precisa saber que tipo de dor você vai querer assumir para a sua vida, você vai querer sentir, porque você vai sentir alguma dor em algum momento. Você pode parar e pensar assim, ó, ou eu assumo a dor de mudança, de emagrecer agora, e eu vou fazer o que eu preciso fazer para eu ter uma qualidade de vida melhor, para eu ter uma saúde melhor, ou eu continuo como estou, confortavelmente, sem fazer nenhuma mudança, e eu sofro com a dor futura. Como assim, Rose, dor futura? Eu já estive lá, eu sei como é estar sobrepeso, eu sei como é estar com todos os níveis de exames alterados, pressão alta, triglicerídeos alto, colesterol alto, ou seja, não ter saúde. O preço que você paga por não querer sentir a dor do emagrecimento, a dor da vida saudável, é muito alto. É uma dor que não se compara. Então, gente, tá na hora de você parar e pensar que tipo de vida você quer ter agora e no futuro. Porque quando você resolver deixar para sofrer no futuro, eu garanto para você, o sofrimento que a vida sedentária e a vida sem saúde traz é muito maior. Não dá nem para mostrar para vocês em palavras o que é se sentir obesa e sem saúde. Então, se você realmente quer emagrecer, eu convido você a vir comigo. Dá para emagrecer e dá para amenizar essa dor se você pegar um caminho certo. Se você pegar o caminho que dói menos.
Porque existem vários caminhos para você emagrecer. Alguns caminhos são mais doloridos, mais dolorosos. E alguns caminhos vão ser mais leves, mais tranquilos. São alternados, gotinhas e injeções, digamos assim. Então você vai conseguir emagrecer de uma forma mais tranquila, com menos dor. Mas não se iluda, não acredite que existe um caminho que você vai emagrecer sem dor, porque não existe. Se alguém está te prometendo isso, é mentira. Como assim, Rose? Nas perguntas que eu vou responder daqui a pouquinho, vocês já vão compreender melhor o que eu estou falando aqui. Tem muitas pessoas que querem pegar atalhos para emagrecer com a promessa de que dói menos ou que não dói nada. E eu garanto para vocês que isso é mentira. O emagrecimento saudável e real, aquele que você consegue permanecer magra, dói um pouco. Porque você vai precisar mudar o seu hábito, mudar a sua rotina, mudar a sua vida. E a mudança em si, qualquer mudança dói um pouco. Mas eu garanto para você, se você resolver assumir essa vida que você quer, essa vida nova, e vir comigo e se dar o... Como é que eu posso falar para você? E se dar a chance de que é possível emagrecer e ser saudável e ser feliz sem fazer muitas loucuras e com pouca dor, você está no lugar certo. Vamos comigo. Só que você tem outros caminhos que você pode seguir. Quando a gente para pensar em mulheres que não querem emagrecer, por que eu falo para mulheres? Porque é o meu público, né? A gente encontra mulheres que dizem assim, ah, não, para mim tá tranquilo, né? Eu vivo bem com a minha gordurinha, eu tô feliz assim, eu até tenho saúde. Gente, eu sou obrigada a dizer para vocês que isso não é verdade. Como assim, Rose? É que não existe, o que eu vou falar agora talvez vocês fiquem um pouco chocadas, mas é a realidade. Não existe pessoas obesas saudáveis. Muitas pessoas dizem assim, ó, Rose, mas os meus exames estão tudo certinho e eu, né, eu tô sobrepeso, eu tô com muito peso, eu tô gordinha, mas eu tenho saúde. Não existe pessoas obesas, que estão obesas, né, que estão muito acima do peso, saudáveis. O sobrepeso, o excesso de peso já é um indicativo de que você não tem saúde, de que você não está saudável. Eu sei que isso choca um pouco, mas é a realidade. Seria mais ou menos como se você pensasse assim, ó. Toda pessoa que fuma tem problema de pulmão? Toda pessoa que fuma tem câncer? Não. Fumar um cigarro faz mal? O que você acha? 2 cigarros. No emagrecimento é a mesma coisa. Você não fica doente com 1 quilo a mais. Você não fica doente estando sobrepeso por 1 ou 2 meses, 1 ano. A questão é que quando você vai ficando com isso por muito tempo, vai desenvolvendo outras doenças. Você vai ficando doente, o seu corpo vai ficando doente. Faz sentido isso para vocês? É a mesma coisa quando você fuma um cigarrinho de vez em quando. Um só de vez em quando parece tão inofensivo. Mas se você continuar com esse hábito, ao longo do tempo você vai desenvolver doença de pulmão. Então, fumar não é saudável. A mesma coisa emagrecer. A mesma coisa a obesidade. A obesidade não é saudável. Então, não adianta a gente encarar. Eu já pensei assim também. Eu sou gordinha, mas eu sou saudável. Por uma época eu até acreditei nisso. Só que com o tempo eu percebi que não dá para ter saúde com sobrepeso. Não dá. Se você realmente quer ter uma vida mais saudável, você precisa controlar o seu peso. Rose, como que eu sei qual é o peso saudável para mim? Tem cálculos para a gente fazer. A gente precisa saber da sua altura e do seu peso e dá para fazer esse cálculo. Se alguém aqui tiver dúvida, manda para mim, comenta aí na live que eu faço para você o cálculo. Mas é importante você saber que a obesidade não é saudável. Se você realmente quer ter uma vida saudável, você precisa encarar a dor de emagrecer se você está sobrepeso. Isso é fato. Quer ter uma vida saudável, quer ter uma vida mais longa, quer ter saúde por completo, você precisa estar no seu peso, com o seu peso dentro dessa faixa que a gente chama de peso ideal. É lógico que tem pessoas que estão com um pouquinho de peso a mais e estão com uma vida saudável. Mas se ela ficar assim por muito tempo, gente, com certeza ela vai adoecer.
E a dor da doença, com certeza, é muito maior do que a dor de emagrecer. Eu preciso que você agora pare um pouquinho e pense assim, ó, o que tem afastado você da vida saudável que você quer? O que tem afastado você do corpo que você quer? Você vai precisar enfrentar em algum momento esse desafio, que seja hoje. O que tem afastado você? Eu vou te pedir para você não se acovardar. Não se acovarde diante desse medo da mudança, porque o que afasta você do corpo que você quer é o medo de sentir dor, é o medo da mudança. E eu garanto para você, quando você encarar esse medo e dizer assim, eu vou assumir, eu vou te encarar, e você realmente começar a praticar aquilo que precisa ser praticado para emagrecer, você vai se sentir tão poderosa, você vai se sentir tão forte que nada mais para você. Você vai ter força para mudar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Mas para isso você vai precisar pensar assim, ó, eu preciso assumir agora que eu vou enfrentar o medo. Porque o que tem impedido você de perder peso, o que tem impedido você de mudar de vida, de mudar de emprego, eu não sei exatamente o que você quer. O que impede você de alcançar aquilo que você sonha é o medo. Esse medo que vem para nos proteger muitas vezes nos paralisa. Então, a partir de hoje, você está convidada a encarar esse medo, enfrentar mesmo de frente, tomar coragem e fazer as mudanças que precisam ser feitas. Rose, por onde que eu começo? Começa a plantar, olha bem, começa a plantar aquilo que você quer colher. Porque muitas vezes a gente planta medo, incerteza, come errado e quer colher algo diferente. Você vai colher exatamente isso. Então, a partir de hoje, começa a plantar pequenas sementinhas, coisas pequenas que podem mudar a sua vida. O que você pode sentir melhor? O que você pode comer melhor, beber melhor, pensar melhor, sentir? Aí você começa aos pouquinhos, vai plantando e com o passar do tempo, você vai colher o quê? Tudo isso que você plantou. Agora, se você vem plantando medo, angústia, incerteza, comendo tudo errado, bebendo de qualquer jeito, o que você vai colher no futuro, gente? Exatamente isso que você plantou. Então tá na hora de você encarar. Encarar, emagrecer dói, mas enfrenta esse medo e começa hoje. Enfrenta o medo, para de se acovardar diante da incerteza e vem comigo. Eu tenho certeza, porque eu já vivi o que você está vivendo, eu tenho certeza que a dor da mudança é muito menor do que a dor de estar sobrepeso, do que a dor de não poder vestir o que quer, de não poder ir nos lugares que quer, a dor de não poder brincar com o filho. Tudo isso dói muito mais do que a dor que você precisa sentir para emagrecer. Porque se você realmente quer transformar a sua vida, quer ter um corpo mais saudável, quer ter mais disciplina, mais coragem, você precisa treinar isso. E o treino dói um pouquinho. Mas se você fizer isso todos os dias, vai ficando leve. Eu lembro muito quando eu comecei. Eu sentia muita dificuldade. No início, para mim, foi muito difícil. Só que o que eu fui fazendo? Eu fui melhorando um pouquinho a cada dia. E quando eu ficava com medo, eu respirava fundo e pensava, vai passar. Essa dor vai passar. Principalmente quando eu sentia muita vontade de comer algo, porque eu era uma pessoa que comia muito chocolate. Então, quando eu me propus a mudar um pouco esse hábito, comer um pouco menos, eu precisei de coragem para enfrentar essa dor. E passou. E passou. Hoje eu como chocolate sim, mas eu como consciente. Eu sei exatamente o que eu quero. E isso me ajuda no processo de emagrecimento, no processo de me manter magra já há mais de 5 anos. E é sobre isso que eu estou te convidando para fazer. Assume, vai doer um pouquinho, mas essa dor vai ser menor do que a dor de estar sobrepeso, do que a dor de estar com obesidade, do que a dor de a gente pensar que tem que fazer uma coisa tão drástica como, por exemplo, uma bariátrica. Então, gente, está na hora de a gente aceitar que mudança dói, que evoluir dói, que crescer dói e que emagrecer dói. Mas se você quiser transformar a sua vida, você vai precisar encarar essa dor. E você vai precisar fazer a mudança que precisa ser feita. Eu vou responder agora todas as questões que me mandaram essa semana, ou pelo menos eu vou tentar responder todas, né? Foram bastantes.
Eu vou respondendo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim. Se vocês quiserem aqui comentar alguma coisa a respeito da live, se for alguma dificuldade, me mandem que eu já respondo na sequência. Tem várias meninas aqui que estão participando, a Denise, a Adriana, a Daiane, que estão dizendo que são do Despertar, outras são poderosas, que já são do programa há mais tempo. Tenho a Michele, a Nath, acho que é a Panfit, vocês estão aqui, que bom. A Vanilda, a Kátia, Grazi, gente, Grazi, quanto tempo que eu não vejo você. Gente, muito obrigada pela audiência. Se vocês puderem compartilhar essa live, se vocês puderem comentar, vocês estarão me ajudando muito. E eu vou agora responder as perguntas que estão me encaminhando, que me encaminharam. E se vocês quiserem também comentarem aqui, fiquem à vontade, a gente vai trocando uma ideia juntas, tá? A primeira pergunta que me mandaram foi a seguinte: o que devo fazer para começar a fazer exercícios? O que eu devo fazer para começar a fazer exercícios? Gente, essa questão do exercício é uma das maiores dores do emagrecimento, porque a maioria das pessoas que estão sobrepeso, que estão obesas, elas não fazem exercício físico. Então, quando a gente pensa em fazer, já só o fato de querer mudar e começar a fazer uma atividade física já causa uma dor na gente, uma dor incrível, porque a gente não está acostumado. Imagina você tirar o seu corpo, que está acostumado a chegar em casa e deitar no sofá para se mexer, para movimentar. Ele vai reclamar. De alguma forma ele vai reclamar. Então, o que eu acho o que dá para a gente pensar em começar? Como começar? Quando eu resolvi começar, eu não tinha condições de fazer muita coisa, porque eu estava bastante sobrepeso. Então, o que eu fiz? Eu comecei caminhando. Então, assim, se você está com a sua saúde, digamos assim, normal, né? Você está bem, não tem nenhum problema de saúde grave. Eu acredito que se você não tem nenhum problema de saúde grave, você pode começar caminhando. Se você tem algum outro problema de joelho ou de articulação ou algum problema de saúde, eu acho que você pode procurar um médico ou alguém da área do esporte para ajudar você nesse processo, para você começar já fazendo as coisas bem direitinho. Mas eu vou te dar a minha ideia de exercício. Eu acho que você precisa fazer qualquer exercício físico que você consiga fazer. Eu comecei caminhando, pequena quantidade por dia. Eu caminhava 15 minutos, 20 minutos, depois eu passei para meia hora e depois para 40 minutos. E hoje eu faço a média de 30 a 40 minutos. Eu não passei muito disso não. A não ser que eu faça um treino maior, que daí eu faço um pouco mais. Mas a média é essa. Só que o que acontece? Para você começar, você precisa começar hoje. Não deixa para amanhã, para depois da manhã. Sabe? Começa fazendo alguma atividade física hoje, qualquer que seja. Às vezes, largar o carro um pouquinho antes e um pouquinho caminhando a pé já ajuda, tá? Então, comece. A outra pergunta que me mandaram aqui é: não consigo ter disposição para fazer as coisas para emagrecer. O que eu faço? Não consigo ter disposição para fazer as coisas para emagrecer. Gente, quem aqui acorda todo dia disposta a trabalhar? Quem aqui começa o dia disposta a arrumar a casa, a lavar as roupas, enfim, a fazer o que precisa ser feito? A maioria de nós acorda com um pouquinho de preguiça. Não é todos os dias que a gente acorda com vontade, hoje eu vou fazer e vou acontecer. Não, tem dias que a gente acorda mesmo meio desanimada. Às vezes a gente até acorda animada e ao longo do dia vai passando essa animação. Então, quando você para e me pergunta o que você precisa fazer para conseguir ter disposição, eu vou dizer para você, vai ter dias que eu faço sem disposição. Tem dias que eu não estou disposta para cozinhar e eu vou lá e cozinho. Tem dias que eu não estou disposta a fazer o que precisa ser feito e eu faço. Por quê? Porque eu estou acostumada a fazer. Então, meninas, se você ainda não consegue ter disposição, faz sem disposição mesmo. Faz indisposta. Como assim, Rose? É exatamente isso. Se você não tem aquela disposição, aquele ânimo, aquela vontade, você precisa acordar de manhã ou durante o dia ou à noite, pensar, eu vou fazer mesmo assim. Porque se você começar a fazer mesmo indisposta, com o tempo você vai tendo essa disposição para fazer. Sabe quando você bate aquela preguiça de cozinhar, de preparar uma salada? Às vezes dá essa preguiça. Faz mesmo indisposta.
Porque se você superar essa barreira, você vai, no momento seguinte, vai ficando melhor, porque você preparou, você vai comer, você vai se sentir melhor. A mesma coisa para atividade física, você vai indisposta, mas depois que você começar a praticar, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais fácil, vai ficando melhor. Então, não espera ter disposição sobrando para você começar a transformar a sua vida. Começa a transformar a sua vida hoje, fazendo algumas mudanças pequenas, como beber água, fazer uma atividade física, uma boa salada. Você fazendo isso vai gerar mais disposição. Faz sentido, né? Claro que sim, porque a partir do momento que você der condições para o seu corpo ficar mais saudável, ele vai ter mais disposição para fazer as outras tarefas. E aí você vai encontrando forças para fazer grandes mudanças. Eu tenho vários relatos, meninas, de pessoas que vêm aqui para o programa comigo, das meninas até do Desafio Despertar também, que elas começam a fazer pequenas mudanças no seu dia, como mudanças de gratidão, de se alimentar um pouco melhor, de beber água, de fazer um exercício pequeno por dia, e aí elas encontram nelas disposição para fazer outras grandes mudanças. Tem muitos casos assim, vários relatos de meninas que voltaram a estudar, por exemplo. Algo que parecia impossível antes, mas o que aconteceu? Elas se encheram de pequenas mudanças e foram criando essa realidade e aí elas perceberam que dá para fazer melhor. E aí elas vão lá e fazem melhor, tá? Então não espera disposição, faz mesmo sem disposição. A próxima pergunta que pediram aqui para mim foi a seguinte: para emagrecer, eu tenho que trocar tudo por diet light? Para emagrecer, você precisa comer comida de verdade. Essa é a minha resposta-chave. Como assim, Rose? Eu também acreditava, gente, por muito tempo acreditei que para a gente ser magra, a gente teria que comprar um monte de coisas em lojas de produtos naturais, em supermercado, naquela parte lá do diet, do fit, do light, não sei. E eu percebi que o que faz você emagrecer não é esses produtos que você compra. O que faz você emagrecer é a sua rotina saudável repetida. Então, se você realmente pretende emagrecer, não caia na ilusão de comprar tudo light e tudo diet. Porque os produtos light e diet, eles têm um produto a menos, tá? Eu não vou explicar exatamente cada um aqui, porque iria tomar muito do nosso tempo. Mas seria assim, ó, o produto light ou diet, eles tiram uma coisa, ou a gordura ou o açúcar. Então ele é menos calórico em relação ao outro, porque tirou o açúcar, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ele não engorde, porque ele pode ter mais gordura. E o outro, quando você tira um pouco da gordura, pode ser que você tenha acrescentado mais açúcar. Então, se você for comparar um produto light, diet, com um produto normal, muitas vezes no emagrecimento é quase igual ou igual. Dependendo da quantidade que você comer. Porque às vezes você compra um produto diet e você come mais porque acha que ele não engorda. E isso não é verdade, tá? Então, se você está pensando em comprar tudo diet light, eu te digo, não compra. Eu, sinceramente, eu compro poucas coisas light diet, bem poucas mesmo. Eu avalio o rótulo. Até outro dia eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? Sobre como você pode avaliar o rótulo. Só que eu compro muito pouco, porque o que me ajuda a manter o peso, me ajuda a ter uma vida mais saudável, é comer comida de verdade. Comida de verdade não tem rótulo. Essa é uma ótima dica para você. Pense sobre isso. Posso tomar um remédio para emagrecer? Essa cliente me mandou essa pergunta e ela até me deu o nome de um medicamento lá que ela estava pensando em tomar. Gente, vocês sabem que medicamento é a minha área, eu sou farmacêutica, então eu acabo estudando mais sobre medicamento. Só que, o que eu penso sobre remédio para emagrecer, sobre medicamento para emagrecer? Eu acho que todo medicamento ele foi criado pelos farmacêuticos com a intenção de nos ajudar a ter uma vida melhor. Quando um farmacêutico, uma indústria farmacêutica, ela decide estudar um medicamento, ela quer nos ajudar a curar uma dor, a aliviar uma dor. Geralmente os medicamentos eles têm eles têm essa intenção de curar uma doença, de amenizar uma dor. Então, eu acredito que o medicamento foi uma das coisas melhores que foi criada na face da Terra, porque
Os medicamentos, eles ajudam a população, ajudam a humanidade a viver mais, porque antigamente a gente morria por uma bactéria. E hoje a gente cura as bactérias, a gente elimina as bactérias e a gente cura as doenças. E a gente vive mais. Com relação ao emagrecimento, eu acredito a mesma coisa. Os medicamentos para emagrecer, eles são sim bons. Eles nos ajudam a emagrecer. Só que, sozinhos, eles não fazem nada. Como assim, Rose? É que se você tomar um medicamento para emagrecer e não mudar, não sofrer um pouquinho a mudança do emagrecer, você não vai emagrecer. Você até perde peso por um tempo, mas depois você recupera tudo de novo. Por quê? Porque você não mudou. Você tomou o remédio para emagrecer, mas você não mudou a sua rotina. Eu fiz isso muitas vezes, então eu sei do que eu estou falando. O medicamento é bom para ajudar você a emagrecer e ele ajuda. Tem vários tipos, eu poderia citar uma lista aqui de medicamentos que ajudam no emagrecimento. Só que você tem que usar o medicamento e junto com o medicamento você vai mudando a sua rotina. Você vai mudando a sua vida. Você vai trazendo hábitos alimentares, hábitos de atividade, hábitos bons. E junto com o medicamento, aí sim você vai mudar e você vai emagrecer e permanecer magra. Então, se você pensa em tomar um remédio para emagrecer, não faça isso sozinha. Eu imploro que você não faça isso sozinha, porque você não sabe o que o medicamento, a maioria, né, das pessoas que me seguem aqui, não sabem o que aquele medicamento causa. Então, só faça isso de forma acompanhada. Se um profissional da área da saúde estiver te orientando, porque aí ele vai poder te avaliar e te dizer, olha, faz isso, não faz aquilo, toma por um tempo, para, sabe? Então, ele vai te dar esse suporte, ele vai te acompanhar. Não faça isso sozinha. A minha amiga tomou e emagreceu. A sua amiga é a sua amiga. Ela tem um comportamento. Você é uma outra pessoa. Você reage diferente, tá? Eu sei que a gente tende a querer um remédio que ajude a emagrecer rápido. Gente, os medicamentos ajudam no processo, mas eles não fazem sozinho. Você precisa encarar que você vai precisar mudar, tá? Então, quando você pensar em tomar um medicamento para emagrecer, você pode tomar, eles ajudam muito no processo, eles foram desenvolvidos com essa intenção, só que você precisa ser acompanhada por um profissional da área da saúde, um profissional que possa prescrever. Rose, quem que pode dar remédio para emagrecer? Gente, aí aqui tem várias classes de medicamento. Alguns só médicos podem dar, outros farmacêuticos podem, outros nutricionistas podem. Então a gente vai precisar encarar que a gente vai precisar conhecer um pouco mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, podem me perguntar. Eu estou aqui disposta a receber e a mandar a resposta para vocês, tá? Me perguntem, não tenham medo, mas não tomem medicamento por conta própria e muito menos se alguém, alguma amiga, alguma pessoa disse ou às vezes você viu na internet. É muito perigoso. E a tendência é que você engorde o dobro depois quando você parar de tomar. Então, se você resolver pedir ajuda para algum medicamento para emagrecer, que seja consciente, que seja com o auxílio de um profissional que possa te orientar bem nesse processo. Para emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato? Vamos lá. Para emagrecer, você tem que cortar o carboidrato? Gente, o carboidrato ele é o vilão para todo mundo, né? E eu digo para vocês que não. Por quê, Rose? Porque eu acredito que o carboidrato, tem pesquisa científica falando isso, que o carboidrato ele traz a energia que você precisa para fazer o seu corpo funcionar, o seu corpo ter mais saúde. Como assim? Você acordar de manhã, por exemplo, e não comer nenhum tipo de carboidrato, pode ser que falte energia durante o seu dia para você desenvolver o seu trabalho, para você desenvolver os papéis que você precisa durante o dia. Então, eu não acredito que você precisa cortar o carboidrato. Você precisa saber o tipo de carboidrato que você precisa comer, o horário que você pode comer e a quantidade que você deve comer. Isso é importante, mas cortar o carboidrato eu acredito que não ajuda você a emagrecer e eu acredito que vai faltar energia. Por isso que muitas pessoas começam um processo de emagrecimento e cortam o carboidrato e lá pelo terceiro, quarto dia ela já não tem mais força, ela está desanimada, cansada. Por quê? Falta energia. Então é importante que você saiba que se você quer emagrecer, dependendo do caso, você não deve cortar o carboidrato.
Rose, por que dependendo do caso? Porque existem alguns profissionais que fazem as dietas sem carboidrato. Eu respeito. Só que, para você que quer fazer um processo de emagrecimento sem acompanhamento, se você quer só seguir as minhas dicas aqui, eu te digo, coma um pouco de carboidrato. Só escolha os carboidratos de mais qualidade, né, que saciem mais, os integrais, enfim, e não pare de comer, porque a tendência é que você sinta necessidade de comer mais depois. E aí você pode engordar mais do que você gostaria, tá? Então eu sou a favor de continuar comendo carboidrato, desde que sabendo a quantidade e os horários que você vai comer. Vamos ver se dá tempo de responder mais uma perguntinha? Deixa eu ver a próxima aqui. É bem boa. Comer à noite engorda? Gente, para quem está aqui me acompanhando, o que vocês acham? Comer à noite engorda? Vocês acham que jantar aumenta o peso? Eu tenho vários relatos de pessoas que dizem assim, Rose, eu não janto, porque jantar engorda. Isso foi um mito que se pregou na nossa vida. Jantar engorda. Eu digo para você, não é a janta, não é o jantar que engorda você. O que engorda, o que ajuda a gente a engordar é comer à noite errado, comer em excesso. Muitas pessoas não jantam, mas acabam comendo um monte de coisa. Come uma banana, daqui a pouco come um iogurte, daqui a pouco come uma barra de chocolate, daqui a pouco come um biscoito, entende? Isso engorda. Agora você, à noite, preparar um jantar, né, uma janta, uma salada, uma proteína, um ovo, um omelete, e você sentar à mesa e comer devagar, saborear esse jantar, isso não engorda. O que engorda você é as besteiras, digamos assim, que a gente come à noite. Aí sim, aí isso engorda, tá? Deixa eu ver mais uma aqui. Como parar de comer chocolate? Como parar de comer chocolate? Gente, essa é uma pergunta que eu posso responder assim de carteirinha, porque eu comia chocolate todos os dias. Como que eu fiz para parar de comer chocolate? Primeira coisa que eu fiz, que eu acho que funciona, é você trocar o tipo de chocolate. Como assim? Você está acostumado a ir no mercado e comprar aqueles chocolates ao leite, que tem muito açúcar e pouco cacau? Então você faz uma troca. Você troca esse chocolate ao leite por um chocolate com mais cacau. Então aí um meio amargo, uns 60%. Por quê? Você já vai estar diminuindo muito a quantidade de açúcar, que é o que nos vicia no chocolate. Então, faz essa troca, essa simples ideia de você tirar um chocolate ao leite e colocar no lugar um chocolate meio amargo, 60%, 70%, já vai estar ajudando no processo de você diminuir o vício. Isso é um ponto, ajuda muito. Outra coisa que me ajudou bastante para eliminar a vontade de comer chocolate foi diminuir a quantidade. Então, eu como chocolate de vez em quando hoje, mas no começo eu comia todos os dias. Então o que eu fazia? Eu comprava um chocolate meio amargo no início, quando eu comecei a mudar. Hoje eu já como 50%, 60%, 70%. Mas eu pegava uma barra de chocolate e eu quebrava ela em vários quadradinhos. Tinha esse trabalho de enrolar ela por pedacinhos assim com papel alumínio e congelar, porque durava mais na hora de comer. E aí depois eu tirava um quadradinho por dia e sentia o sabor. Deixava ali derretendo na boca e sentia o sabor. E com o tempo eu fui percebendo que uma barrinha dava, um quadradinho daquele conseguia me fazer bem, me fazer feliz. E aí eu fui diminuindo, assim. Alguns dias eu passava um dia sem comer, no outro também. E hoje em dia eu como chocolate, mais raramente, mas não sou mais viciada no chocolate. Eu consegui fazer isso. Só que eu quero alertar você uma coisa. O chocolate, o cacau, ele é bom para a saúde, então você pode comer o cacau. Só que o que a gente precisa cuidar? A quantidade, um pouquinho por dia. Então, uns 30 gramas por dia, se for um chocolate de boa qualidade, você pode consumir sim, e ele até tem alguns benefícios para a nossa saúde, tá? Então, não precisa você parar de vez de comer chocolate, você só precisa substituir por um chocolate de melhor qualidade, com mais cacau, e comer pouquinho por dia. Vamos ver, dá tempo ainda? Gente, mais uma para a gente terminar? Aqui essa é bem boa. Por que no começo de uma dieta eu emagreço mais rápido? Quem aqui emagrece rápido quando começa uma dieta? Por que no começo a gente emagrece mais rápido?
Geralmente, quando você resolve começar uma dieta ou uma mudança aí de vida para emagrecer, você começa com muita determinação, muito dedicada. Então você faz tudo o que precisa ser feito. Como assim? Deixa eu me concentrar um pouco melhor. Assim, eu resolvo começar uma dieta nova hoje. Como que eu entro nessa dieta? Eu entro com bastante força de vontade. Então, tudo aquilo que uma pessoa me orienta, ou uma nutricionista, ou uma farmacêutica, ou um médico, eu entro com tudo para fazer. Quando eu resolvo emagrecer sozinha, eu começo a pesquisar várias coisas sobre emagrecimento, como por exemplo vocês que estão aqui me seguindo. Então, olha só, por que no começo da dieta, no começo da sua mudança alimentar, você emagrece mais rápido? Porque você se dedica a fazer tudo que você sabe, tudo que você aprende, tudo que lhe é ensinado. Então, você nos primeiros dias, você toma a quantidade de água necessária, você faz todas as refeições, você come as frutas, você faz exercícios físicos todos os dias e você elimina tudo aquilo que faz mal. Você pode notar, você não come açúcar, você capricha nos primeiros dias. Qual é o resultado? Imagina, você estava acostumado a comer tudo errado, de repente você para e começa a se alimentar bem, a tendência é que você elimine muito peso, você desincha, você elimina tudo que tem que eliminar. Então vai dar uma queda livre mesmo de peso, você vai eliminar o peso. Só que quando o tempo vai passando, na próxima semana, muitas vezes você já não capricha tanto, você já não bebe tanta água, você já não faz atividade, você mesma vai relaxando. E aí o que acontece? O processo vai ficando mais lento. Esse é um dos fatos. Isso é uma coisa que acontece muito, muito no processo. Então é comum isso acontecer. Só que se você continua a praticar os hábitos saudáveis, você vai emagrecendo de forma gradativa e você vai chegar no seu peso ideal. Agora, se você desistir, não, a primeira semana eu emagreci um monte, aí eu me animei. Aí eu caprichei a primeira semana. Aí na outra semana já não deu um resultado bom, eu já desanimo, já largo tudo de mão. A tendência é que você volte a engordar tudo de novo. E às vezes até um pouco mais. Então, gente, se você quer emagrecer de verdade, pense o seguinte, é um processo, é um programa. Emagrecer é como se fosse uma escada. Então vai aos pouquinhos. Na primeira semana é bem normal que você elimine mais peso, e depois, nas próximas semanas, você vai eliminando menos peso. Isso a gente vem trabalhando muito forte no nosso Desafio Despertar, no nosso programa de emagrecimento. É um processo e funciona desse jeito, tá? Então, quando você pensa assim, Rose, mas eu emagreci muito bem na primeira semana e depois já não emagreci mais. Continua, que a longo prazo vai dar uma média, porque a gente sempre faz, quando a gente quer emagrecer, por exemplo, 10 quilos, a gente faz uma média de 10 semanas. Quantos você emagreceu por semana? Não é uma semana só, são as 10 semanas, tá? Então é bem importante você ter isso em mente. Isso vai te ajudar no processo também. Gente, tem uma pergunta que eu sou obrigada a responder antes da gente terminar aqui, que é com relação ao couve. Uma menina me perguntou isso e eu achei bem inteligente da parte dela pensar sobre isso. Pode colocar couve no suco verde todos os dias? Quem aqui toma suco verde todos os dias? Ou quem toma suco verde aí, comenta comigo aí, dá um ok. Só para eu saber quem está assistindo, mesmo que seja no gravado, gente, comenta aí, eu tomo suco verde, eu bebo, eu uso couve todos os dias. Para que eu saiba quem tá assistindo e qual é a sua necessidade. Gente, a questão do suco verde aqui, eu vou ter que ser bem clara contigo. Se você costuma tomar suco verde todos os dias, eu vou pedir, tem pessoas que já estão respondendo que sim. Então, posso tomar suco verde todos os dias? A minha resposta é a seguinte: se você pretende ter uma boa saúde, não é bom tomar suco verde com couve todos os dias. Você deve trocar o couve, colocar outra coisa no lugar. Rose, mas o que eu posso colocar no lugar do couve? Você pode colocar rúcula, você pode colocar salsinha, você pode colocar espinafre, que são algumas folhas verdes que também ajudam no processo de detox aí para quem usa o suco verde, tá? Mas por que eu não posso tomar suco de couve todos os dias? O couve, quando você usa ele todo dia, ele pode inibir a absorção do iodo.
Ai, gente, eu sei que tem pessoas que não gostam muito de quando eu entro nesse processo assim de explicação, né, muito mais aprofundada, mas é assim, para ficar mais simples, né? Por que não tomar couve todos os dias? Suco de couve todos os dias? Por quê? O couve, ele tem um produto nele, um determinado elemento que pode inibir a absorção do iodo. O que o iodo faz no seu corpo? O iodo, ele ajuda a sua tireoide, a glândula da tireoide a funcionar melhor, tá? Opa, caiu o meu... Só deixa eu colocar aqui de novo, gente. Vamos lá, então. Você não deve tomar suco de couve todos os dias, você deve trocar, substituir o suco de couve, o couve do suco, por salsinha, espinafre ou rúcula. Por quê? Se você tomar o suco de couve todos os dias, o couve pode inibir a absorção do iodo e o iodo é responsável pela sua tireoide, para que a sua tireoide funcione bem. Então, se você já tem problema de tireoide, é importante que você cuide disso, tá? Então, pode tomar o suco, pode comer o couve, só não faça isso todos os dias. Vai alternando com a outra opção, tá? Explicado, então? Tem algumas meninas que colocaram que tomam às vezes tá tudo bem, não tem problema nenhum, pode continuar, tá? Gente, vamos deixar as outras perguntas aqui para a segunda-feira que vem às 7, que a gente já está dando o nosso tempo. E para a gente terminar aqui, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, que vocês compartilhem essa live, que vocês convidem as pessoas para assistirem nas segundas-feiras às 7 da manhã, que isso me ajuda, né? Ajuda a gente a cada dia, cada semana, a trazer mais assuntos novos e trazer mais conhecimento aqui para a gente mudar e para a gente aprender a emagrecer de forma mais saudável. Para encerrar, então, gente, emagrecer dói, mas vale a pena. Emagrecer dói, mas vale a pena, porque vale muito a pena você ter uma vida mais saudável. Não deixa para mudar quando você já estiver doente. Comece a mudar hoje. Pensa o seguinte, cada sementinha que você semeia hoje vai dar uma colheita melhor no futuro. Então não deixe para sofrer a dor do arrependimento. Eu já sofri essa dor de depois de estar gordinha, depois de estar doente, ter que começar tudo de novo. Então, né, a mudar tudo. Então eu te peço, emagrecer dói, mas você pode mudar, você pode transformar a sua vida se você aceitar essa dor e pensar, essa dor de mudar, essa dor de emagrecer é menor do que a dor da doença, do que a dor da obesidade, do que a dor de ir com um filho, de ir com um neto em algum lugar e ser barrada por estar sobrepeso, por estar acima dos limites para aquele brinquedo, para aquele lugar. É muito triste você não poder vestir a roupa que você quer, brincar com as crianças como você quer, usar um biquíni, quem gosta de praia, é uma dor muito maior. Então, encare a dor do emagrecimento como algo fundamental, algo importante para que você mude, porque essa dor, essa pequena dor do emagrecimento pode levar você a ter uma vida maravilhosa, mas você precisa saber, emagrecer dói. Assim como tomar uma vacina dói, mas previne você de ter uma doença muito grave no futuro, previne o seu filho de ter uma doença grave no futuro. Então encare a dor do emagrecimento como algo que vai te ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável, mais feliz. Espero vocês segunda-feira que vem, às 7 da manhã, na nossa live ao vivo. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui participando e conto com vocês na segunda-feira às 7 da manhã. Grande abraço e até semana que vem.